Fala galera, tudo bem? Mais um app e hoje é um app especial para mim. Esse cara sempre tem algo a entregar, a mais. Eu tive a oportunidade de já ter um trabalho junto com esse cara, ele me ensinando muitas coisas. E hoje eu creio que a gente vai trocar uma ideia, vai ser um bate-papo saudável. A gente vai falar sobre recrutamento, a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre time comercial, treinar times comerciais. Eu tô com o Laíri, cara. Laíri que, além de ser pai, é um mega pai, é um cara exemplar. Sempre acompanho ele pelas redes sociais, sempre tá com o filho dele nas atividades, os filhos dele na atividade. É um dos donos de uma das franquias da Cartilha. É dono de uma outra empresa de automação comercial, que é a Linux, né? Fala assim? Linux. E ele é dono de para mim, uma das melhores empresas de treinamento e recrutamento no estado do Pará. Recentemente fez um treinamento junto com o Iago, sim, da Vox, né? Um MPV, que foi um sucesso. Sim, já sei muito disso, tive vários amigos que participaram falando muito bem. Eu creio que vai ter os outros e outros, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas eu queria te agradecer, irmão, por estar aqui com a gente, pra gente trocar essa energia, falar de negócio, falar de empreendedorismo e o principal, passar essa informação aqui para esse cara que vai estar assistindo a gente. Pô, eu que te agradeço, Yuri. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Já era pra gente ter batido esse papo há um tempo, mas as coisas são no tempo de Deus. Verdade. E eu acredito que posso contribuir, mas não estava numa situação só de ensinar, mas também de aprender. Aprendi muito contigo, com a Resolve. Hoje eu tenho muitos clientes que são na área de energia solar justamente pelo case que a Resolve construiu. Mas eu sempre falo, muita gente fala, aí eu queria que tu replicasse o que foi feito na Resolve. Não dá, cara, são coisas diferentes, são pessoas diferentes, são situações diferentes, perfis diferentes, mas o grande case que a Cavaleiro Treinamentos tem é a Resolve e graças a vocês. O que a gente faz é muito pouco perto do que vocês têm que fazer no dia a dia. A gente vai falar sobre recrutamento, seleção, que dá muito trabalho, mas não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é tocar no dia a dia. E é isso que vocês fizeram com excelência e que me ensinaram muito. Muito obrigado, cara. Show de bola. Cara, a gente tá falando aqui, o Laíri, pra quem não sabe, quando eu entrei na Resolve, o Laíri já prestava um serviço de mentoria ali, ajuda pro Benedito, né? E recrutamento para o time comercial. Então ele vivenciou muitos processos ali. Ele vivenciou todas as etapas do Benedito, né? De muito liso, de já um pouquinho melhor e um pouquinho mais estruturado. E o bacana é que eu acho que o Laíri vivenciou isso e ele está falando como case. Mas, cara, eu queria ouvir a tua história. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco de ti, um pouco da tua trajetória. Hoje, um empresário que luta pelo seu sucesso todos os dias, né? E eu acredito nisso. Prosperidade não é estar super rico, mas sim evoluindo todos os dias, né? Estar feliz com aquilo que você tem. E às vezes a gente não para contar a história. E eu queria ouvir a tua história, irmão. Ouvir a tua história aqui. Eu sei que hoje tu é um empresário hoje na cidade, um treinador, mas teve uma história de construção. E eu amo histórias, cara. Sim. Vamos lá. Eu sou nascido e criado aqui em Belém. O meu pai ele era executivo da área de transporte, da área de logística. E o meu pai era um cara super bem sucedido e que era referência no Brasil inteiro. Então eu tive uma vida muito tranquila, uma infância, uma adolescência com muitos recursos. A gente tinha 2 carros importados em casa, a gente viajava 3, 4 vezes por ano. O meu pai ele trabalhava muito, mas ele me ensinou uma lição muito valiosa. Vocês não estão vendo, mas o meu filho está aqui. Porque quando meu pai iniciava um negócio, ele gostava de abrir empresa, de pegar a empresa para abrir filial, para construir do zero, contratar o primeiro colaborador, abrir CNPJ. E dificilmente ele tinha tempo disponível para ficar em casa. O que ele fazia? Ele trabalhava ali no terminal de cargas, onde ficavam 90% das transportadoras na época. E para passar um tempo com a gente, ele se associava ao clube que ficava lá do lado, que é a ABB, e ele levava a gente para o clube no domingo, corria para a empresa, trabalhava, na hora do intervalo vinha, passava mais uns 30 minutos com a gente no clube, então ele dava um jeito sempre de estar presente. Essa foi a maior referência que meu pai me deu, que você pode ser bem sucedido, que você pode ser reconhecido, sem abrir mão de ficar com a tua família, de cuidar do teu bem, que para mim é o bem mais precioso. Mas quando eu fiz 17 anos, Yuri, a gente perdeu tudo, não tinha mais um centavo. E meu pai sempre falou que ele tem que ir para onde está o dinheiro. A gente pegou uma oportunidade, fomos para Manaus para ele fazer isso, abrir uma empresa, começar do zero. E foi a primeira vez que eu fui estudar em escola pública. Meu sonho na época era fazer faculdade de Direito.
E antigamente era processo seletivo seriado, né? Mas estudando escola pública, eu não tive, durante o ano inteiro, uma aula de português, uma aula de inglês, sabia que seria um pouco mais difícil. E naquela época, para mim, só servia se fosse faculdade federal. Os professores diziam que faculdade particular não servia, né? Mas não consegui passar na federal, então falei, preciso procurar um emprego para pagar uma faculdade particular como plano B. Yuri, qual é o primeiro emprego que geralmente, quando a gente vai para o mercado, a gente consegue? Que não precisa de nada, a galera não pede nada. Para ser vendedor. Com certeza. E foi a oportunidade que me apareceu para trabalhar com vendas numa escola de idiomas. E, cara, foi sensacional porque a chamada era o seguinte: precisamos de jovens com perfil de liderança para serem treinados para atingir um cargo gerencial. Não preciso de experiência. Era exatamente essa chamada. Eu falei, cara, é isso, porra. Meu pai foi gerente a vida inteira, eu com 18 anos vou ser gerente. Porque a gente olhava pro cara que era gerente, eu tinha cabelo branco, eu era careca, né? Então, geralmente era um cara que tinha muito tempo de experiência e tal. Eu falei, pô, com 18 anos eu vou ser gerente. E eu comecei, fui fazer o primeiro processo seletivo da minha vida, muito nervoso. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas em sala. O processo seletivo é o seguinte: tu tinha 30 segundos para falar por que tu tinha que ser contratado. Eu falei, pô, eu não vou passar, cara. Nunca fiz, não sei nem o que falar. Conforme as pessoas iam levantando, eu falei, não é possível que eu seja pior do que esse cara aí. Não é possível. E aí começou a acender uma esperança, né? No final das contas, ficaram eu e mais um. E a gente foi convidado para iniciar o treinamento de vendas, que era no dia seguinte. Ainda não era um processo de contratação. A gente ainda estava em seletivo. Cara, tinha tanta gente, tinha mais de 100 pessoas. Caraca. E os gerentes estavam fazendo muito parecido com o que o marketing multinível já faz, né? Uhum. Então, o pessoal explicando lá e, pô, nunca tinha trabalhado com nada. Então, prestando muita atenção no que o gerente falava, ali sentou um cara do meu lado. E ele falava, muita gente, né? Eu falei, cara, quantas vagas será que tem? Eu falei, não sei, meu irmão. Será que a gente vai passar? E ele ficava uns 5 minutos, enchendo o saco ali. Eu falei, cara, se só tiver uma vaga, levanta a tua bunda da cadeira e vai embora, porque ela é minha. Nem perde teu tempo. E essa foi a primeira lição que eu tive enquanto empreendedor. Que eu não quero trabalhar nunca com gente medíocre. Meu irmão, pode ter uma vaga. Tem 300 pessoas concorrendo. Se tu tem certeza que tu é melhor, não te preocupa com a quantidade de vagas. E foi exatamente o que ele fez. Ele levantou e foi embora. Então, de lá até hoje, eu não quero trabalhar e eu não me permito trabalhar com pessoas medíocres. Show de bola, mano. Ao longo do tempo, o treinamento durava 3 dias. Ao longo do tempo, eu percebia que as pessoas levantavam e iam embora. Nenhum gerente falava assim, você ia ter eliminado. As pessoas se eliminavam. E eu ficava pensando, o que faz uma pessoa sair da casa às 6 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, vir para cá para desistir? E no intervalo eu comecei a conversar com umas pessoas. Na época, Manaus tinha 700 indústrias. Bastava tu ter o ensino fundamental, tu ganhava ali 2 salários para trabalhar numa linha de montagem, numa Honda da vida, de uma LG. A empresa te buscava na tua casa, te levava, na hora do intervalo tu jogava um PlayStation, um totó, e nada contra. Mas eu não me via fazendo aquilo pro resto da minha vida. E as pessoas começaram a falar, cara, aqui não tem salário, não tem vale-refeição, não tem vale-transporte, não tem nada. Só que na minha cabeça era o seguinte, cara, isso aqui é perfeito. Porque se eu trabalhar muito, eu vou ganhar muito. Se eu trabalhar pouco, eu vou ganhar pouco. Então é justo. Daquelas mais de 100 pessoas, ficaram eu e mais 5, 6 vendedores. E a empresa tinha essa proposta de que você atingisse um cargo gerencial baseado em metas. Fez um número X de vendas, tu chegava na gerência. E era isso que eu buscava. Já cheguei em casa falando ao meu pai que eu já tinha sido contratado para ser gerente. Ele riu assim e falou, tá bom, ok. E eu era muito ruim tecnicamente, Yuri. Muito ruim, cara. Eu era o pior vendedor de lá. Só que eu tinha que compensar no esforço. Eu tinha um telefone celular para 10 vendedores. Tinha uns 6 que foram contratados, mais 4 que já tinham lá. Naquela época era muito caro, tu não tinha plano limitado, essas coisas. Então tu tinha um aparelho celular para 10 vendedores. A galera saía na porrada, pô. Literalmente saía na porrada por causa do celular. É a minha vez, é a minha vez. Não, é minha vez, tá? Não, tu já marcou, mas o cara não atendeu, não sei o que e tal. Enfim. E eu passei a usar esse tempo de maneira mais inteligente. Então eu observava quem já tinha chegado onde eu queria, que era um gerente. Modelagem e tal, PNL, eu nem sabia o que era isso, cara. Eu só falava assim, pô, o cara é safo, vou colar nele. E eu ficava ouvindo o que ele falava no telefone. Eu falei, pô, isso aqui é bacana, anotava. Não, isso aqui eu acho que ele tá falando merda. E anotava. Ao longo do tempo, fui formando um script. Dava 6 horas, a galera ia embora, eu pegava o telefone e marcava de 6 até 10 horas da noite, que era quando fechava a empresa. Então eu tinha que compensar nisso, para não ter concorrência pela parte da manhã com quem usava o telefone e observando o dia inteiro o que os melhores vendedores e os gerentes faziam. Cara, nisso eu conseguia produzir em 4 horas mais do que a galera que trabalhava 10 horas.
porque eu meio que tinha traçado um plano de trabalho. Perguntei quem que tinha batido o recorde, né, de gerência na empresa e falaram, cara, é o teu gerente, coincidentemente o meu gerente. Eu falei, comecei a perguntar para ele o que ele tinha feito, tá? Eu tinha batido em 6 meses. Aí eu tracei o meu objetivo, 6 meses eu vou virar gerente. Yuri, eu sempre pensei o seguinte, cara, eu prefiro me fuder 6 meses da minha vida do que passar o resto da vida fudido. E foi o que eu fiz. Eu não acredito em motivação, tá? Eu não acho que eu seja capaz de motivar alguém. Algumas empresas falam assim, Laíri, dá para tu fazer um treinamento de motivação? Eu falei, cara, eu não consigo te ajudar. Porque motivação para mim é um processo interno, ele vem de dentro para fora. Mas eu acredito muito em inspiração. E a gente precisa estar inspirado. E como eu era o primeiro a chegar e o último a sair, na maioria das vezes, para compensar a falta de técnica, eu chegava em casa muito cansado. Eu chegava em casa, era uma briga com meu pai. Porque ele falava, tu é um cara inteligente, eu paguei boas escolas para ti, tu tá saindo, pegando sol, pegando chuva, não tem nem vale de transporte, para ouvir não de cliente, para ouvir cliente desaforado, para ouvir esculhambação. E eu ficava mal, porque eu chegava cansado já, eu não queria brigar com meu pai. E eu percebi que naquela situação meu pai estava exercendo uma função de âncora para mim. Ele estava me puxando. Ele não estava fazendo com que eu avançasse. Eu tomei uma decisão que foi sair de casa. Eu dividi apartamento com um colega de trabalho meu que estava numa situação muito parecida. E a gente vivia de um bônus de venda que a gente fazia, porque todo o salário era para pagar aluguel. Tudo que a gente ganhava de comissionamento era para pagar aluguel, porque a empresa ficava no metro quadrado muito caro. E como não tinha vale transporte, a gente tinha que ir andando, né? E o que a gente começou a fazer? Toda venda que a gente fazia, a gente ganhava R$10, que era uma bonificação. O dia que a gente não vendesse, a gente não tinha dinheiro para comer. Ou seja, obrigatoriamente a gente tinha que vender todo dia. Então meu almoço era um prato feito. Quando eu morava com meu pai, custava R$10. Saí de lá, passou a ser um completo, que era uma coxinha e um suco, R$2,50. Aí eu tomando suco uma vez, eu olhei assim, essa porra aqui não é de fruta, pô. Não é nem polpa, isso aqui é kisuke. Então eu vou economizar aqui. Eu ia lá, passei a comprar só a coxinha, que era R$2, e eu comprei no mercado um kisuke de 50 centavos, fiz 1 litro de suco e tomava um copo todo dia. Durava uma semana. Só que eu comecei a dever o tio da bicicleta e R$2 ele não queria mais fazer fiado. Eu deixei de comprar lá e passei a almoçar pacote de biscoitinho que vinha 4 unidades de biscoito. Então, meu almoço de R$10 foi para R$2,50, para R$2 foi para 75 centavos. Naquela época era o único recurso que eu tinha disponível, Yuri. Claro que se fosse hoje eu faria isso de uma maneira muito menos dolorosa. Mas é aquilo, se é para eu me ferrar durante 6 meses, eu vou fazer isso, cara. Não tenho problema nenhum com isso. Faria totalmente diferente hoje pela bagagem, pelo conhecimento que eu já tenho. Mas na época era a única ferramenta disponível. Então, quando eu consegui alcançar o cargo, não em 6 meses, eu alcancei 4 meses, eu bati o recorde como gerente mais novo da rede, que pegou o cargo em menos tempo. E as pessoas que não estavam no dia a dia comigo, na época era Orkut, né? Viam que eu ganhei um prêmio no Cruzeiro Transatlântico, lá em Ilha Bela e tal. Eu pensei, porra, Lele, bacana, teu pai conseguiu pra ti? Teu pai que te colocou lá, né? Aí eu falei, não, cara, eu fui lá, fiz o processo seletivo, passei, meu pai não conseguiu nada pra mim. E eu andava, Yuri, com uma cópia de todos os contratos que eu fazia. Faltando um final de semana para eu conseguir atingir o meu cargo, eu tinha que fazer 15 vendas no último final de semana. Para ter ideia, naquele mercado, 15 vendas é o que um bom assessor faz em um mês. Faltava 3 dias, sexta, sábado e domingo, para eu fazer essas 15 vendas. E a galera já vinha comigo e falou, pô, Leire, tranquilo, mês que vem tu tenta de novo e tal. Eu falei, cara, não tem mês que vem, pô. Tu não sabe o que eu passo. E detalhe, quando eu almoçava o biscoito, a gente não jantava. Quando a gente jantava, eu comprava um ovo, uma unidade de ovo, e o meu amigo comprava um miojo, a gente colocava junto, aquele tufa, e a gente dividia e comia no meio. Então a galera não sabia desse corre que eu tinha no dia a dia. Então não tinha mês que vem, era aquele mês ou não acontecia. A minha última venda, Yuri, saiu 2 horas da manhã. Fui na casa do cara, porque a gente não podia fazer venda interna. Fui na casa do cara e imagina só, tu ir na casa de uma pessoa que nunca te viu na vida, porque era abordagem de prospecção fria, cold call. O cara que nunca te viu na vida, entregar quase um salário mínimo na época, que era o que custava o curso que a gente vendia, para um completo desconhecido, 2 horas da manhã que tá na casa dele. Tu tem que acreditar muito, cara. E eu tinha um amigo, Fábio, me ajudando porque ele tinha moto. Fiz a última venda, falei, cara, passa lá na casa do meu pai. Aí ele falou, pô, Lene, mas tá puxado, tá todo mundo cansado, de manhã tem que acordar cedo. Eu falei, não, passa lá. Passei lá, bati na porta. Aí minha mãe abriu, o que foi, meu filho? Não sei o que, não, vou falar com o papai. E eu com as cópias dos contratos na bolsa, né? Bati na porta do quarto lá, falei, pai,
Ele foi, meu filho, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, tá aqui, ó. Tirei da copa, coloquei os contratos. Lembra da cama? O senhor não disse que eu não ia conseguir? Tá aqui, amanhã, 8 horas da manhã, ou melhor, daqui a pouco, 8 horas da manhã, eu vou ser anunciado como gerente. Aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, parabéns. Eu queria saber até onde você era capaz de ir. Então, meu pai já me conhecia. Ele sabia que me desafiando, eu Usou conseguiria ir mais longe. aquele PNL de rejeição para ver até onde tu ia. Exatamente. Então, o problema não é com o que as pessoas dizem pra gente se a gente vai conseguir ou não. O problema é o que a gente faz com o que as pessoas falam pra gente. Então, nesse caso, meu pai, ao invés de exercer uma função de âncora, que era o que eu achava, ele estava exercendo uma função de mola, me colocando pra frente. E eu queria sair daquela situação o mais rápido possível para mostrar para ele que eu conseguia. E foi assim que eu comecei a minha história na área de vendas. A partir daí eu fui para outros mercados, me formei em logística, depois fiz especialização em administração e marketing, fiz uma outra especialização em gestão de vendas, mas o conteúdo acadêmico ele é fundamental para a gente saber por que a gente faz as coisas. Correto. Mas eu não trocaria a minha experiência de ir para a rua, fazer pesquisa de mercado, pegar sol e chuva, por nenhuma formação acadêmica, porque a faculdade não te ensina a vender. Ela não te ensina para mim a habilidade que é mais importante, que é vender. E a partir daí a gente começou a formar times. Eu tive que aprender a ser gerente sendo de fato, porque eu tinha 18 anos, era muito novo, não tinha experiência nenhuma, 4 meses de empresa. Fui para o Rio de Janeiro, para Niterói, para abrir uma franquia da empresa que eu representava. Passei 1 ano lá, voltei para Manaus e depois rodei por algumas outras empresas, Eurodata, Microlins, fui gerente, fui funcionário público, trabalhei no Detran, pedi exoneração para voltar a fazer matrícula quando eu conheci o Castilha na volta. Então, trabalhava no Detran, fui lá, pedi exoneração, vou fazer matrícula de novo. O pessoal falou, cara, tu tá doido, pô. Vai largar o seguro aqui, Exatamente. Teórico, por algo que não é seguro. E outra coisa, eu trabalhava até 2 horas da tarde, ganhava ali uns 4 pau, tava tranquilo. Mas no primeiro mês trabalhando no Castilho, eu ganhei 3 vezes mais do que eu ganhava. Aí, pô, reacendeu a chama de venda novamente. Aí eu falei, cara, é isso realmente que tava faltando para mim. No funcionalismo público, eu já me via como vendedor. Até hoje, às vezes, eu vou no supermercado, sempre tem alguém que fala assim, cara, tu trabalha no Detran? Eu falei, pô, cara, isso foi 2014. Eu falei, faz muito tempo que eu não trabalho no Detran. Eu falei, não, mas eu lembro de você. Você trabalhava na agência aqui de Ananindeua. Eu falei, correto. Eu lembro de você porque nunca ninguém me atendeu como você. Porque eu sempre fiz como se fosse um vendedor de fato. O usuário, aquele cidadão, ele paga o meu salário. Ele está precisando de um processo de atendimento, de um processo de venda. Então, sempre me enxerguei como vendedor. Isso me ajudou muito em todas as minhas experiências futuras. Teu gerente era o Sorriso? Era Sorriso. Era Sorriso mesmo. Quando eu entrei lá era ele, depois mudou. Marcelo, Júnior. Foi. Toda essa galera. Conheço muita gente dali. Pessoal que eu aprendi muito. Muita gente Show tem de muito bola. preconceito com funcionário público, mas eu aprendi coisas de atendimento que, cara, vendedor não sabe. Então, sempre tem, em toda área, em toda profissão, tem pessoas Sim. boas e ruins. Eu aprendi muito no funcionalismo público, principalmente nas relações de network e tudo mais. Show de bola. E aí a gente já entrando no contexto do nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Qual foi o gap que tu achou e tu enxergou para começar a montar time comercial, sabe? Legal. Eu sei que tu começou a tua gestão aí com 18 anos, tu aprendeu a ser gerente, treinar times, a ter esse gás de ter conteúdo, não ser copo vazio, ser copo cheio para poder transbordar para os outros. E as pessoas acham que montar time comercial ela é fácil, né? Eu acho que escutando um pouco da tua história aqui, tem a tua trajetória, tem o que tu fez no meio do percurso para ter as experiências, não só as formações acadêmicas, como tu falou, mas as experiências para ti foram muito mais válidas. Sim. Né? E montar time comercial não é fácil. Não. Existem vários fatores que fazem um time comercial ser forte hoje. Sim. Acho que a maioria dos gestores hoje, a maioria dos empresários, donos de empresa, querem um mega time. Sim. Atendendo muito bem, conseguindo converter em vendas, conseguindo fazer todo o processo interno. Todo mundo quer isso muito bem formado, mas não quer pagar um preço de um treinamento. Né? Então, hoje eu enxergo que existe vários gaps no mercado. Eu acho que o maior déficit maior. Todo mundo quer contratar, todo mundo quer ter pessoas na empresa e não estão dispostas a esperar pelo tempo. Qual foi assim, o que fez ligar o start? Eu vou abrir uma empresa de treinamento, eu vou abrir uma empresa de recrutamento. Nessa empresa que eu comecei a trabalhar, eles não te davam um time pronto. Então, bateu tua gerência, beleza, vai formar teu time. Então, meio que eu aprendi ali na prática. E eu quebrava muito a cara, Yuri, porque eu sempre queria encontrar um outro Laíre.
Porque eu falava assim, pô, meu gerente nunca disse que eu tenho que pegar o telefone e ligar, por que eu tenho que falar para esse cara? Isso foi um erro muito grande, porque eu nunca vou encontrar outro Laíri. Eu vou encontrar gente que vai fazer um trabalho melhor ou pior que o meu, mas igual, não. E é um viés que a gente leva muito para um recrutamento, quando a gente traz, às vezes, um candidato muito bom e o dono da empresa fala assim, não, mas ele parece muito com candidatos, com um funcionário ruim que eu tive que me jogou na justiça. Isso atrapalha muito o nosso viés, porque as pessoas são diferentes. Então eu aprendi na porrada mesmo. Eu levei processo já de vendedor, porque eu não sabia como lidar, como me relacionar com ele. Caraca. E tinha muito querer dar porrada, o vendedor querer me bater, eu querer dar porrada no vendedor. Então aprendi na porrada mesmo, literalmente. E eu, ao longo do tempo, fui melhorando. Fui estudando fiz formação em coach, programação neurolinguística, constelações organizacionais. E aquilo tudo foi me abrindo os olhos que, cara, existem outras maneiras de eu lidar com isso. Eu não atendo como coach, mas eu fiz muitas formações. Eu trago as ferramentas que eu acho que funcionam para dentro do meu negócio. Então a gente começou com uma empresa exclusivamente de treinamento. A gente fazia treinamento comercial. Mas a minha preocupação sempre foi em qual resultado que aquilo estava trazendo para as empresas. Então, a gente sempre tinha uma NPS muito grande, um nível de satisfação muito grande. Mas quando eu ligava para o diretor da empresa uma semana depois, e aí, meu amigo, e o resultado em vendas? Não, a galera gostou do treinamento. Tá, mas estão vendendo mais? Não estão, mas eu acho que vai virar. Ligava um mês depois, e aí? Não, continua na mesma. Eu falei, cara... E aí isso era comum. Em todas as empresas todo mundo gostava muito do treinamento, mas não convertia em vendas. Até que eu chamei um cliente nosso e falei assim, cara, tu me dá permissão para eu fazer uma pesquisa dentro da tua empresa? Que tinha muitos funcionários, eram uns 50 vendedores mais ou menos, que eu quero entender por que não está convertendo em vendas, já que o treinamento foi tão bom. Aí ele falou, não, beleza, pode ir lá, ele mete ficha. Aí eu chamei a Helena, que já trabalhava fazendo recrutamento e seleção, que é a minha esposa. Eu falei, Helena, eu tive uma ideia assim, um novo serviço para a gente fazer e tal, para a gente entender, fazer um diagnóstico daquele time comercial. E aí falei para ela mais ou menos qual era a ideia, ela estruturou tudinho. E não é uma pesquisa que eu vou te entregar um papel para tu responder de 1 a 10, que o cara tá de saco cheio e vai respondendo qualquer coisa. É sentar na frente do cara, estar ali para ouvir aquele colaborador, perguntar para ele basicamente o seguinte, Yuri, o que tu acha que a empresa poderia fazer para tu vender mais? E nisso a gente vai abrindo um leque, uma quantidade enorme de informações. A ideia era a gente passar 10 minutos com cada vendedor. O primeiro vendedor levou 30 minutos, o segundo 40. Caraca. Tinha vendedor que passava 4 horas com a Helena. Porque o objetivo ali também era ouvir aquele cara. E aquele cara, às vezes, não falava com ninguém. Não falava com o gestor dele, não falava com o dono da empresa. A gente começou a receber informações, Yuri, que fugia muito do nosso objetivo. A gente começou a descobrir desvio de dinheiro dentro da empresa, roubo, relacionamento proibido dentro da empresa, o que não era o objetivo, mas que acontecia de maneira natural, porque os colaboradores estavam doidos para falar para alguém, mas não tinha essa figura para quem eles poderiam falar. E a gente entendeu ali que o problema não era o treinamento. Poderia vir o Tony Robbins fazer treinamento. O problema era o clima da empresa, que começava por falta de um processo de recrutamento e seleção. Então perguntava para essa galera que dava mais trabalho, como é que você entrou aqui na empresa? Ah, não, foi indicação do fulano de tal. Como é que você entrou aqui na empresa? Não, o pessoal já conhecia o fulano, ele me puxou para cá. Você participou de algum processo seletivo? Não. Alguém fez alguma entrevista contigo? A gente bateu um papo 5 minutos e eu comecei a trabalhar. Então a gente percebeu que isso era um problema. E geralmente os colaboradores que mais dão dor de cabeça são esses que não passavam por processo seletivo. E a gente levou esse diagnóstico para esse meu cliente. Falei, cara, o problema é esse aqui. Tu não tem processo seletivo. A galera que está ali vendendo para ti não tem perfil nenhum de vendedor. E falar isso pro dono da empresa é doído demais, mano. E o cara acha, não, fiz tudo certinho. Sim, sim. Só que assim, ele estava vendo que os números não estavam batendo. Então ele tinha uma dor ali e não tinha o que falar. Mas a gente foi percebendo isso e ele falou, Laíri, beleza, então faz o seguinte, faz o recrutamento para mim. Aí eu falei assim, cara, mas a gente não faz serviço. Aí eu falei, pô, tu trouxe o problema, mas não tem a solução? Aí eu falei, pô, verdade. E a Helena já trabalhava com recrutamento e seleção. Eu falei, Helena, vamos para cá, vamos iniciar isso aqui. E a gente fez para esse primeiro cliente. Esse primeiro cliente gostou, indicou para um segundo, indicou para o terceiro, tal. Acho que 1, 2 anos depois, o recrutamento e seleção ele já era 80% da nossa atividade, justamente pela necessidade.
Além de recrutar, treinar, né, mano? Exatamente. Hoje vocês têm isso muito forte dentro da empresa de vocês, né? Aí o que a gente fez? A gente montou as duas coisas. Então a gente fazia o recrutamento e a seleção do time e já treinava. Só que só o treinamento, qual era o que a gente começou a perceber? A gente treinava o cara, mas não tinha processo, não tinha uma estrutura. Trouxemos um novo serviço, que era a implementação do time comercial. Aí a gente desenhava tudo, qual o modelo de vendas que a gente vai utilizar, é inside sales, é field sales, é híbrido, a gente vai ter um SDR, a gente vai fazer um processo de venda mais largo, mais curto, e a gente foi montando um manual de venda para cada uma dessas empresas. Isso começou a funcionar melhor, os resultados começaram a vir, até que um cliente nosso falou assim: Laíri, pô, cara, tá tudo rodando legal, mas eu não tenho tempo para ficar olhando o time comercial. Eu falei, cara, uma hora vai dar merda então, porque se tu deixar o vendedor solto, cara, se ele não tiver gestão, ele falou, mas Laíri, eu não tenho como gerenciar ele. Eu queria que tivesse um Laíri aqui. Aí eu pensei, pô, eu posso fazer um serviço desse, cara. Se eu tivesse uma vez por semana aqui, tu acha que eu consigo te ajudar? Ele falou, pô, eu acho que conseguiria. Foi maravilha. E foi outro serviço que a gente passou a ter, que era o acompanhamento do time comercial. Sim. Então, nada, Yuri, foi do dia que eu falei, pô, tive uma puta ideia. Foi tudo de necessidade dos meus show de bola. Então, a gente pode tirar aqui um parâmetro desse teu processo. A gente entende que quando tu começa o teu processo de história como um vendedor, vendo que tu precisava romper algumas coisas, sim, motivados por aquela alavanca, sim, de PNL, de negação, sim, de rejeição do teu pai, viu que aquele negócio era para ti, foi ser concursado, entendeu que não era aquilo, sim, abriu uma franquia e dentro da franquia tu exerceu o que tu sempre exerceu, que foi recrutar gente, sim, treinar pessoas, né, e vender. Exatamente. Vender com escala. E eu acho que a palavra é, pô, cara, qual foi o grande segredo, o grande gap para te começar a fazer treinamento de times comerciais, formar times comerciais? Foi percebendo no meio do caminho e mudando as estratégias, né? Sim. Para chegar onde hoje tu é como empresa. Sim. Eu comecei a fazer, desde essa primeira empresa a gente já fazia muito treinamento. Então toda semana a gente realizava um treinamento novo e era o que eu gostava muito de fazer. Eu amo vender, eu gosto de estar no dia a dia, no corpo a corpo, no one-to-one, mas quando a gente está fazendo um treinamento, está fazendo uma palestra que seja, a gente olha para a plateia e às vezes a gente fala coisas tão óbvias que para aquele cara ele fala assim, pô, isso aqui é uma virada de chave para mim. Aí eu penso, cara, mas isso é tão óbvio, só que o óbvio para mim não é óbvio para o outro, e sim, o óbvio tem que ser dito sempre. Então eu vi a galera anotando assim, eu falei, cara, talvez eu consiga fazer a diferença nisso. A gente que está aqui em cima palestrando consegue ver quem está recebendo, exatamente, quem não está recebendo, quem está conseguindo receber um impacto maior. Sim. E aí acho que esses foram os feelings que tu foi, sim, pegando e cara, foi muito assim de indicação. O cara falava assim, eu não vendia treinamento. Então o cara falava assim, pô, Laíri, eu tô precisando de uma ajuda lá na minha empresa, tu tem como fazer um treinamento? Eu ia, nem cobrava nada. E eu falei assim, cara, eu quero enveredar por isso aqui. Comecei a conhecer algumas pessoas que já faziam isso, que já viviam de treinamento. E eu falava, pô, cara, tem como tu me dar um espaço lá na tua palestra? Ele falou, não, na hora, vamos lá. Então, pessoas que me ajudaram muito. Eu ia, falava 20 minutos na palestra, cara, pô, tu arrebentou, vou fazer uma próxima aqui, te dou mais tempo, tu queres? Nisso eu fiquei, Yuri, 7 anos fazendo palestra de graça. Caraca, porque mano. O meu objetivo realmente era aprender. A primeira palestra, apesar do cara ter gostado, pra mim foi uma merda. Eu não falei nada do que eu queria falar. E aprendi muito nisso. Tu já tava com cartilha nesse período? Eu comecei antes de ter o Cartilha, mas depois que eu tive o Cartilha, eu ainda fazia palestra de graça. É do caramba, porque acaba sendo um posicionamento. Eu Sim. falo muito sobre isso, a gente falou sobre isso num podcast passado e eu falo isso. Eu até postei um vídeo hoje de um áudio do Pablo Marçal, que ele fala sobre isso. Deus chama a gente para se posicionar em alguns momentos que há uma necessidade. Não é que a gente vai estar 100% Sim. preparado, a gente vai se preparando no meio, né? Vai se forjando no meio. Sem dúvida. E o cara que treina, ele aprende muito mais do que o cara que está ouvindo, né? Sim. Então, tu decidiu fazer esses gatilhos na tua mente como alavanca, né? E não tinha não para mim, Yuri. O cara falava assim, pô, Laíri, eu tô precisando de uma palestra de benchmark, tu faz para mim? Eu falei, claro, pô, tem essa... Nem sabia o que era benchmark, eu ia lá, pesquisava e tal, passava madrugada virado, pô, montei a palestra, o cara se amarrava. Porque as pessoas, elas têm um conhecimento muito raso de tudo, Yuri. Se a gente para estudar 4 horas sobre um assunto, pode ter certeza, a gente sabe muito mais do que mais de 90% das pessoas. Show, cara, que doideira. E aí a gente, pensando rápido aqui, empreender e ao mesmo tempo alavancar.
A gente está falando de um cara que tem outras empresas, ele tem outros negócios. Então, quando o Castilha começou a andar sozinho, o Cavaleiro começou a ter o seu nicho e público específico, começou a aparecer outras oportunidades. Sim. Cara, como é que eu consigo hoje, como é que o cara que está ouvindo a gente consegue empreender e alavancar ao mesmo tempo? Eu acho que fundamental, Yuri, é a capacidade de reaprender. Porque o que eu aprendi quando eu comecei lá em 2009, comecei a vender, é muito diferente do que eu faço hoje para vender. É claro que todo mundo tem uma mesma base, uma mesma estrutura, mas eu chego em empresa para dar treinamento e às vezes tem um cara, já aconteceu comigo, o cara tem 30 anos de experiência, ele virar para mim e falar assim: meu irmão, vou ser muito sincero, cara, não preciso fazer treinamento, eu tenho 30 anos de experiência. Eu falei: pô, que legal, cara, como é que estão os teus resultados? Não, meu resultado sempre é bom. Pô, mostra aí pra mim como é que tá no teu CRM, deixa eu aprender um pouquinho contigo, de repente ver como é que estão os números. O cara não quis, tu vai falar com o gestor, é o cara que menos tem resultado. E aí tu vai analisar a história dele, o que acontece? Ele tem 2 anos de experiência, ele aprendeu no primeiro e no segundo ano de trabalho. E os 28 anos seguintes, ele está repetindo aquilo que ele aprendeu. Então, acho que para a gente alavancar o time, é ter experiência. Mas o que é experiência? É tu fazer uma coisa nova o tempo todo. Porque se tu está só repetindo aquilo que tu já fez, tu não tem experiência. Tu está repetindo um padrão. Eu acho que para quem quer alavancar time, tem que ter a possibilidade de quebrar padrões. Como quando eu fiz o curso de coach, ainda é, né? Mas as pessoas viam de maneira muito pejorativa. Assim como quando eu comecei a vender, via de maneira muito pejorativa. Então é quebrar padrão. Pô, deixa eu analisar aqui o que eu consigo tirar daqui. É ter a capacidade de aprender sempre, sentar a bunda na cadeira para aprender, para depois ficar em pé para ensinar alguma coisa. E claro que existem estratégias, existem hacks, existem ferramentas, mas o principal é você ter conhecimento gerencial e técnico. Porque o que eu mais ouço de vendedor é falar assim: cara, meu gerente quer me ensinar a fazer, nunca vendeu porra nenhuma, como é que ele vai dizer como é que eu tenho que vender? Então, o gerente, ele não tem que ser o melhor vendedor. Não acho que ele tem que ser o melhor vendedor. Correto. Mas eu acho que ele tem que ser um bom vendedor. Para poder mostrar para o time: cara, eu já passei por isso. E quando eu passei por isso, eu fiz isso para resolver. Não é pegar só o que ele leu no livro e dizer que funciona. É experiência prática de ter vivido aquilo. E ter conhecimento gerencial, porque uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você ensinar os outros a fazerem. E quando você ensina os outros a fazerem, eles começam a ter resultado. Duplicar, né, cara? Exatamente. O cara é um bom vendedor e ele não sabe duplicar isso, fique tranquilo que ele não vai evoluir como um time comercial. Exatamente. E o outro problema é o cara que é gestor e ele precisa de um outro gestor, ele não souber duplicar as ações que ele faz, ele vai sempre ser o bonzão, ele nunca vai ter alguém abaixo dele que gere expectativa. Sim. Acho que o caminho de uma empresa hoje, se definindo a não ter alavancagem, é o gerente ou o dono ou o empreendedor ou até mesmo os vendedores não serem duplicáveis. Sim. Parece que é um processo único, engessado. Não, tenho a minha estratégia aqui, não falo para ninguém. Não duplica isso. E graças a Deus, hoje, Yuri, a gente está numa fase, como eu te falei, 7 anos fazendo palestras de graça. Hoje, graças a Deus, eu escolho as palestras que eu vou fazer. E característica fundamental é quando eu olho para a empresa e eu percebo se ali tem um time que é treinável. Porque treinamento posso fazer qualquer um. Cara, tem 30 palestras prontas. Sim. Mas se aquele cara vai conseguir replicar, porque no final das contas, o cara fez treinamento e não serviu de nada. Então tem gente que não é treinável, porque não se abre, não quer fazer aquilo. E geralmente, porque não tem perfil de vendedor. Pô, você não tem perfil de vendedor, por que está vendendo? Porque não fizeram o processo seletivo para triar esse cara. Com certeza. Geralmente o vendedor é um cara que ele não deu certo em algum aspecto da vida dele. Ele queria fazer faculdade para alguma coisa, não conseguiu um emprego naquilo e foi vender. E eu falo isso porque eu comecei assim. E não tem problema nenhum você começar assim. O problema é você passar 10 anos da tua vida ainda com o pensamento: estou vendendo aqui alguma coisa enquanto não aparecer nada melhor. Vender para mim é como qualquer outra profissão. Tu precisa estudar, precisa de dedicação. Eu tenho uma frase comigo e eu acho isso horrível, né? Deu errado aqui, deu errado a faculdade, deu errado aqui o emprego que eu ia fazer, deu errado o concurso público, vamos vender qualquer coisa. E o incrível que pareça é que o cara acha que vai vender e ele vai mudar a chave na cabeça dele, ele vai ter sucesso, vai ser bem sucedido. E existe muito, né, isso. Além disso, ainda existe aquela imagem do vendedor chato, né? Porque ele não é profissional, ele não se dedica, ele não se permite ser ensinável. Sim. E talvez é aquele cara que entra na venda, dá até certo.
Sim. Parece que ele é um cara carismático, é um cara comunicativo, ele dá certo na venda, o negócio flui e pronto, meu irmão. Se ele já tinha autoestima alta, agora acabou. Ele vai ser o poço da ignorância. Sim. Né? O vendedor, ele pode começar assim, mas ele ainda tem um pensamento. Como a gente faz muito processo seletivo, e uma coisa que é muito importante, Yuri, que talvez sirva para algum empreendedor, é você não privilegiar ninguém no processo seletivo, cara. Muita gente, tu sabe, vocês já fizeram o processo seletivo com a gente, e de falar assim, cara, dono da empresa fala assim, ele coloca o meu sobrinho no processo seletivo. Eu falo, cara, não coloco. Pô, mas é meu sobrinho, meu irmão, diz pra ele se candidatar na vaga e passar pelo filtro. Se ele passar, e nem me fala quem é teu sobrinho, porque se tu falar quem é o teu sobrinho, eu já vou com preconceito em cima dele. É não privilegiar, porque quando tu privilegia... Não curto essa parada. E muita gente chega assim, pô, Laíre, eu tenho um primo que está encostado lá, coloca ele, tu consegue alguma coisa para ele, pode ser até vendedor. Tipo assim, vendedor é visto como um subemprego mesmo, tu não conseguiu nada, vai trabalhar com vendas. E existe realmente, a maioria dos vendedores são assim, a maioria dos vendedores são incompetentes mesmo, por conta disso. E eu falo como vendedor. Agora, existe o outro vendedor que é o vendedor profissional. Esse cara, primeira coisa, ele não está disponível no mercado. Porque ou ele está tocando o negócio dele, ou ele está ganhando muito dinheiro em alguma empresa. Um dos dois. E o problema das contratações é o seguinte, o cara chega para mim, Laíre, eu quero um cara pronto, preparado. Perfeito, meu irmão. Média salarial é 10 pau. Pô, mas não dá para pagar isso. Tá, beleza. Ou tu investe dinheiro, ou tu investe tempo de treinamento. Aí eu consigo até pagar um salário mínimo. Mas tu vai investir tempo para treinar esse cara, para colocar, para pegar na mão dele e para desenvolver? Não vou. Então, meu irmão, não tenho como te ajudar. Ou tu investe dinheiro, ou tu investe tempo. E eu sempre aconselho que invista tempo, porque é aquilo que tu falou. O cara chega ali no nível que o ego dele fica muito alto, e quando ele vai fazer, para qualquer profissão, não só vendedor, quando ele sai de uma empresa, que é o processo de hunt, né, tu tirar o cara de uma empresa e levar para outra, ele já chega de salto alto. Eu, Laíre, particularmente, não curto muito fazer esse processo. Eu sempre digo, são poucos que vêm assim, que são bons de um outro setor, fizeram uma proposta, um hunter foi lá e puxou ele. Tem que ter uma ele mentalidade. consegue entrar na empresa e ter o sapatozinho dele baixo para aprender, né? Sim. E pegando esse gancho aqui, a gente falou sobre treinamento de times, falamos sobre alavancagem, então acho que o segredo para alavancagem é treinamento, é estar propício a treinar, a ter vendedores propícios a estarem com a cabeça aberta para isso. A alavancagem de venda também é aquela base que tu falou agora no início. Sim. Fazer um bom processo seletivo de recrutamento. E uma cultura de venda, Yuri, não só no time comercial. De toda e é uma empresa, coisa que a né? Resolve tem muito. Eu estava ouvindo o podcast do Leonardo Castelo, que é da 300 Franchise. O cara tem mais de 5 mil empresas, né? E ele fala que toda semana o time dele inteiro treina vendas. Os serviços gerais, o auxiliar administrativo, o diretor financeiro, todo mundo treina vendas, porque a empresa dele precisa ter uma cultura de venda. Quando o administrativo treina vendas, ele sabe a importância de não demorar para entregar um relatório para o time de vendas. Quando o teu time de back-office tem uma estrutura e um pensamento de vendas, ele sabe que ele não vai atrapalhar o processo para o vendedor, porque no final das contas, quem paga o salário de todo mundo é o vendedor. Então, quando se tem essa cultura, eu acho que fica muito mais fácil de crescer. O que fecha uma empresa, o que faz uma empresa não crescer, não é falha administrativa. Muita gente fala assim, pô, a empresa do cara fechou. Pô, deve ter administrado mal. Não é, cara. Eu atendi muitas empresas. Tu vai olhar, é falta de venda, pô. Tu pode ter um péssimo administrativo, mas se tu tá vendendo direto, tá tendo giro de caixa, a não ser que alguém esteja te roubando, é outra coisa. E é claro, a longo prazo isso pode prejudicar. Mas a curto prazo, o que fecha uma empresa não é falha de administrar, é falta de venda. E venda, todo mundo vende, né? Todos os departamentos vendem, não é só o vendedor que está lá. Show de bola. E aí a gente falou aqui alguns pontos, falamos sobre treinar times comerciais. Sim. A gente tem aqui uma parada que tu falou, o processo de adaptação. Tu te adaptou ao processo. Sim. Tu seguiu com uma base, foi mudando isso. A gente falou aqui sobre a alavancagem. A alavancagem é o cara se permitir ser treinado. Sim. De novo, a gente falando sobre venda, ter um bom processo seletivo. Sim. E aí a gente vem para um gap que eu acho que é muito grande hoje no mercado, que é recrutamento. Sim. Tem muitas empresas de recrutamento no mercado aí. Eu acredito que não entregam nem 3% do que oferecem. Eu acho que tem muita mentira no meio dessas propostas. Entra um funcionário ou outro e assim sucessivamente.
E aí o empreendedor, ele quer a fórmula mágica. Ou como tu falou, o cara já pronto e ele não está disposto a pagar muito. E ele não tem o fator tempo, porque muitas das vezes esse empresário precisa faturar. Sim. Ele precisa urgentemente faturar. Então ele prefere hoje não pagar, não fazer um investimento num bom recrutamento, num bom processo seletivo. Ele prefere contratar logo todo mundo rápido e às vezes sair no prejuízo, porque o cara vai vender mal, vai vender com muito desconto, ele vai ter um vendedor cheio de vícios, ou não tem vício nenhum, ele não sabe fechar. E em vez do dono ou do gestor ficar mais tranquilo, ele vai ter mais trabalho ainda. Aí no final, quando o cara vai pro lápis, fica muito mais caro. Muito mais caro. Ele não tem noção de quanto é ter um cara, talvez o Laíri, dentro de uma empresa. Eu vivenciei isso. Eu era gestor de um time, o Diego era gestor de outro time e o Laíri era um gestor meio que de nós dois, para ajustar a gente em alguns pontos. E foi muito importante, porque onde a gente não enxergava algumas coisas, o Laíri vinha com as ideias. Tipo, coisas bestas, como script de venda. Olha, ele já tinha pronto. Eu vou criar porque se o cara já tem, ele pode adicionar. Então, cara, você que é empresário, você que é empreendedor, está no processo de recrutamento, pense em ter um time bom. A gente fala sobre atendimento, sobre humanização no atendimento. Às vezes o cara acha que vendedor é só o cara que bate na porta. Vendedor é um atendente, pô. Vendedor é um recepcionista. Motorista. É um motorista. Então, como tu falou, todo mundo tem que ter o perfil de venda. Porque se não tiver venda, não flui. Lá no Castilha, cara, e é uma dificuldade que a gente tem, porque o nosso departamento comercial, apesar dele ser muito forte, ele é um meio. O departamento administrativo, ele é um meio. O nosso fim é sala de aula, é professor. E às vezes, cara, tu pega o currículo do cara, o cara tem especialização nos Estados Unidos, tem mestrado, vai para uma sala de aula. O cara não tem carisma nenhuma, não sabe vender o conteúdo. Então, o conhecimento técnico dele não vai fazer eu contratá-lo. O que vai fazer eu contratar é o vendedor, é o professor que vende melhor. E ele não tem que fazer matrícula, ele só tem que vender a ideia para os alunos dele. Isso é uma dificuldade muito grande, porque não é perfil. O cara que está na faculdade de licenciatura, ele não está lá para isso. Ele está lá para absorver conteúdo e repassar informação. E é essa dificuldade que a gente encontra. Então, qualquer área, sem dúvida nenhuma, você tem que saber vender. Se não souber vender, você vai ficar fora do mercado. E é o que a gente analisa em um processo seletivo. O processo de contratação nada mais é do que uma venda. É você se vendendo enquanto colaborador. E já adiantando, Yuri, currículo não serve para quase nada. A não ser que seja um cargo muito técnico. Preciso de um engenheiro, então tem que ser um engenheiro. Preciso de um médico, tem que ser um médico. Mas alguém para lidar no dia a dia, na parte administrativa, na parte comercial, na parte de atendimento, currículo não serve para nada. O que a gente vai avaliar é comportamento. E aí que entra o erro das empresas, porque eles contratam por currículo e vão demitir por quê? Por comportamento. Então, tu contrata por currículo, demite por comportamento. Foi que a gente pensou, cara, vamos fazer o inverso? Bora contratar por comportamento e demitir, de repente, por comportamento ou por resultado, mas aqui a gente minimiza a possibilidade de errar. Um risco menor. Só que para tu contratar por comportamento, precisa de mais tempo. Porque geralmente é aí que a empresa vai dar valor no vendedor, quando ela fica sem. Então, nunca é programado. Nunca não. Os nossos clientes hoje já sabem fazer isso, né? Então, Laíri, daqui a 2 meses eu vou precisar de um vendedor. Vamos iniciar um processo já? Pô, vamos. A gente tem tempo que sobra. Mas geralmente não é assim. O cara já chega assim, Laíri, recebi uma indicação tua, eu preciso de um vendedor. Cara, qual é a tua urgência? Para ontem. Pô, ontem não dá, já foi, pô. Ontem já foi. E o nosso processo seletivo, ele leva mais tempo por conta disso. E eu acho incrível isso, cara. Eu conheço muita gente que é gerente, muita gente que é dono de empresa e vira pra mim assim, Yuri, não tem um vendedor pra me indicar? Um atendente aqui? Parece que a gente tem no bolso já, né? A pessoa fala, não, pô, tá aqui, pô, o cara vai estourar aí na tua empresa. É difícil pra nossa empresa, pô, imagina pra indicar, assim. E eu falo assim, cara, recrutamento é a base. Cara, pega o teu network. Trabalha o teu network. O empreendedor, ele sempre tem que estar se relacionando, porque num relacionamento que ele vai encontrar o gestor dele ali. Sim. No relacionamento que ele vai encontrar talvez um atendente que ele precisava. Pô, mas o cara tá empregado. Cara, tu vai ser meio que um hunter. É até mais fácil. Tem uma proposta comercial. Tem algumas funções, Yuri, que eu até aconselho ser por network. Como que tu faz muito bem, representante comercial. Sim. Eu não faço recrutamento para representante comercial, porque ali é network. É, network. Cara, não tem jeito. É o feeling de ter a visão se o cara vai ter, motivar, criar aqueles gatilhos de conexão na cabeça do cara para ver que é vantajoso para ele forçar. E eu já tentei, não deu certo.
Por isso que a gente não faz. Tentei mais de uma vez. Por isso que a gente não faz. É doído, mano. Não é fácil. Hoje a gente tem um time grande de representantes independentes, mas existe uma estratégia assim, ponto. Mas também eu tenho falha muito grande. No meu processo de recrutamento, a gente tem aquele cara que dura mais tempo. Porque o filtro ele é menor, né, para representante. É bem diferente. Sim. E a gente tem um cara bom que entrega, é muito... Cara, a gente perdeu um vendedor agora. Porque uma empresa de fora fez uma proposta de abrir uma franquia pro cara, mano. Pro cara abrir uma franquia pro cara e montar a estrutura só pro cara vender. E como eu falei pra ele, falei, cara, falta muita coisa pra ti. Tu é um mega vendedor, mas falta muita coisa pra ti como pessoa. Principalmente gestão. Vender. Uma coisa é saber vender, outra é gerir. Não, mano, vai ter alguém que vai gerir. Eu falei, aí vale a pena. Se vai ter alguém que vai gerir o negócio para ti, como de tempo, como vai rodar, vale a pena. Agora... Isso é muito importante, Yuri, porque tu tem essa visão. E muita empresa fica com receio de falar assim, pô, Leire, eu vou dar treinamento pro cara, minha taxa de turnover é muito alta. Daqui a pouco ele vai sair. Eu falei, cara, mas é pior tu ficar com o cara sem estar treinado, pô. E é muito importante a gente falar para as empresas que a gente não forma um profissional para nossa empresa. A gente forma para o mercado de trabalho. E eu fico feliz, cara, porque eu fico feliz que hoje eu vejo que eu treinei um bocado de gente no mercado solar e eles estão em outras empresas e estão dando certo. E estão dando certo. E aí você acaba se tornando referência, porque tu pega, até para processo seletivo é importante, porque quando eu pego um currículo e olho assim, pô, o cara trabalhou na empresa X, pô, eu conheço a galera lá. Eu sei que ele foi bem treinado. Então isso vale pra gente. Porque você acaba se tornando referência, é uma escola de profissionais. E eu vou te fazer uma última pergunta. Tem como diminuir o turnover, né? Sim, o cara... Turnover, para quem não sabe, é a rotatividade dos funcionários. É eu poder atrair mais. Eu digo assim, eu tenho que ter um ambiente favorável, porque não tem funcionário nenhum que vá criar um ambiente de relação e de dedicação pela empresa, se entregar se for um ambiente ruim. Eu acredito que diminui também quando você tem um plano salarial e um plano de carreira carreira atrativo. Sim. Porque se o cara não se vê crescendo, ele vai trabalhar ali 1, 2 anos, parecer uma oportunidade melhor, que ele vai enxergar um plano de carreira e ele vai embora. Sim. Todo cara muito bom, ele não vai se submeter a ficar numa empresa que não é boa. Sempre digo que não existe funcionário 100% com empresa 50%. E também não existe empresa 100% com funcionário 50%. Do caramba. Então é uma relação de equilíbrio. Sim. Você sempre vai ter que ter um equilíbrio. Como é que eu encontro esse equilíbrio? Primeiro, eu sempre digo, o Thiago Conce fala muito sobre isso, que quando um vendedor ele não dá certo, quando um colaborador qualquer não dá certo, existem alguns pontos de erro ali. Ou eu errei na contratação, ou eu errei no treinamento, ou eu errei na remuneração, ou eu estou demorando muito para demitir. Um desses pontos. Então a gente demora para contratar e é rápido para demitir. Porque quando a gente contrata um colaborador, a gente está falando para toda a empresa, Yuri, galera, tá vendo? É esse tipo de profissional que eu quero. É esse tipo de profissional que eu preciso na minha empresa. Só que quando tu contrata um cara sem processo seletivo nenhum, que o cara não tem nada demais, quem tá aqui vai falar assim, porra, qualquer um pode. Qualquer um pode. E quando tu demite, tu tá falando a mesma coisa. Pessoal, é esse tipo de comportamento que eu não aceito, é esse tipo de atitude que eu não quero dentro da minha empresa. E aí tu passa a dar um recado para todo mundo que tá ali. Eu acho que isso é cultura organizacional. É como você contrata, como você treina, como você remunera e como você demite. A gente leva 30 dias para fazer um processo de recrutamento, Yuri, mas é proposital. Porque no final das contas, o que a gente analisa de um vendedor? O que o vendedor precisa ter? Parte fundamental é resiliência, capacidade de não desistir. Não estou falando de resistência. Tem gente que não desiste nunca, mas tu vê que o cara está sugado e ele não vai dar resultado nenhum. Estou falando de resiliência mesmo. Se o cara não passa 30 dias por um processo seletivo, na primeira oportunidade ele vai te deixar na mão. Então a gente costuma dizer que o nosso treinamento é o treinamento do BOP. O nosso processo seletivo é o treinamento do BOP. O cara pede para sair. Porque eu quero saber quem vai chegar até o final. A partir daí eu vou para outros recursos mais técnicos. Oratória é treinável? É. Sim. Oratória é treinável, mas não é um mês. E ainda tem o resultado que o cara quer ter. Existe um período de rampagem, que no Brasil é uma média de 6 meses. Leva mais ou menos 6 meses para um cara estar realmente preparado para vender o teu produto, a média de vendedor. Dependendo da complexidade, leva 2 anos. Mas para isso tem um programa do Santander, do Itaú, da Ambev. A grande maioria das empresas não vai investir 2 anos no colaborador, porque não tem condições. Ele precisa dar o resultado imediato. Então o que a gente orienta é que pelo menos espere os 3 meses. Porque o primeiro mês, aí é uma responsabilidade da empresa. Treinar esse cara em todos os serviços, produtos e mercado. O
que a empresa oferece, o que meus concorrentes fazem, por que alguém compra. Tem um bom onboard, né? Tem que fazer um processo de onboard, que é diferente da integração. A integração é o seguinte: esse aqui é o Yuri, pessoal, esse aqui é o financeiro, administrativo, muito prazer, seja bem-vindo, te vira. Aí geralmente o que acontece? Tu vai pegar o Yuri, senta ali do lado do Diego, que ele é o nosso vendedor mais antigo, ele vai te ensinar tudo. O Diego não vai te ensinar porra nenhuma. O Diego vai te ensinar um monte de atalho, pô. Olha só, dia de sexta-feira, o Benedito, ele sai mais cedo, porque ele vai levar os filhos pro treino. Então, da meio-dia, tu pode pegar tuas coisas e ir embora. O vendedor mais antigo, dificilmente ele vai te ensinar técnicas, dificilmente. É responsabilidade do gestor treinar. Sim. Primeiro mês inteiro. Segundo mês eu vou desenvolver as habilidades. Beleza, já entendi como é que funciona esse mercado, já tenho conhecimento. O que eu preciso? Pô, eu preciso ter uma boa comunicação, eu preciso ter um bom marketing pessoal, eu preciso trabalhar uma boa linguagem corporal, vou desenvolver isso aqui. Preciso fazer um bom script por telefone, preciso atender bem, desenvolver. No terceiro mês a gente exige o resultado. Porque essa pressão de ter resultado logo na primeira, segunda semana é muito difícil para um cara que não está pronto. Aí ou ele vai fazer merda ou ele vai pedir para sair. Um dos dois. Então o meu conselho é esse. Treina 2 meses e no terceiro mês exige o resultado. É aquela ideia do... Olha, esses aqui são o que a empresa espera de você. Sim. Aí o segundo ponto, o que a empresa vai te entregar. Exatamente. E qual é os teus objetivos? Tu te enxerga fazendo isso? Alinhamento de expectativa. É isso aí, mano. Eu acho que esse é o foco principal. Eu acho que não tem muito isso, cara. O que eu mais vejo, Yuri, esse é o grande problema, tu resumiu bem. É o grande problema das empresas. A gente, quando vai fazer essa pesquisa, a primeira pesquisa é com o dono da empresa, com os gestores. E geralmente o cara fala assim pra mim: Laíri, meu funcionário não faz nada, cara. Meu funcionário não trabalha. É por isso que ele não entrega resultado. Não faz nada. Dá pra ver que não faz nada. Beleza, entendi. Aí quando eu vou conversar com o funcionário, ele fala o seguinte: Laíri, eu me mato de trabalhar e a empresa não reconhece. Aí eu, porra, tem alguma coisa errada aqui. Vamos lá, me fala o que tu faz. Quais são as tuas atividades? Aí, eu faço o que me pedem. Eu falei, não, escreve aqui pra mim, o que tu faz? Quando tu chega 8 horas da manhã, o que tu faz? Isso. Beleza, entendi. Aí eu chego lá com o gestor da empresa e falo assim: meu irmão, esse funcionário aqui, o que ele tem que fazer? Qual é a obrigação dele? Ele nem sabe o que ele tem que fazer. Ele não sabe, ou quando ele sabe, é totalmente diferente daquilo que ele faz. Então tá errado. O cara tá se matando de trabalhar, só que ele não tá trabalhando o que a empresa precisa, porque não tem alinhamento de expectativa. E nem tem um poder de comunicação. Às vezes o dono ele pede para mudar a forma, ou ele tem um insight, cara, vamos mudar aqui isso, vamos mudar essa estratégia, eu quero que vocês comecem a fazer isso, e o cara não muda. E aí vai seguindo por isso. E cara, a gente vai deixar aqui na descrição o Instagram do Laíri. Você tem oportunidade, se você tem uma empresa, você quer alavancar seus resultados de venda, você quer gerir, você está querendo recrutar, que talvez muita gente me procura. E eu sempre jogo pro Laíri. Porque não dá, cara. Tem coisa que dá pra fazer e tem coisa que não dá. É impossível. E o Laíri, ele tem um processo muito bem desenhado dentro da empresa dele. E eu acredito que tem muito a acrescentar. Tem outros projetos do Laíri vindo por aí. Tem algum outro já MVP vindo pela frente? Ainda não, porque dá muito trabalho, né? Mas a ideia é fazer pelo menos 4 vezes por ano. Então, próximo ali vem ali setembro, outubro, mais ou menos. Show de bola, cara. Eu acho que o Pará precisa disso. Tem muito curso lá fora. E o legal disso, o Laíri tá indo para São Paulo agora para aprender mais. Eu tô indo para São Paulo para aprender mais. Eu acho que a gente nunca pode se permitir não buscar conhecimento. Sem dúvida. Vocês que vão estar assistindo a gente no podcast aqui, através do YouTube, né? Você tem a oportunidade de pegar tudo que você pegou aqui. Eu sei que tem muita coisa mastigada. Yuri, eu preciso de algo mais profundo. Não tem como a gente resumir aqui em 30, 40 minutos uma estratégia comercial. Tem como a gente desenhar um pouco aqui, baseado na nossa história, baseado na história desse homem aqui, que tem tudo para crescer. E eu acho isso, o propósito do podcast é mostrar profissionais que estão aqui, profissionais qualificados aqui. E tem muita gente boa. Muita gente boa, que você não precisa ir para São Paulo só, ou só pro Rio, que só lá vai ter os palestrantes porrada. Valorize os pratas da casa. E esse cara é um prata da casa que eu acredito que merece um olhar atencioso de alguns empresários. Às vezes você está procurando um cara que não entende do perfil do paraense, não entende da personalidade de algumas pessoas e não conhece a manha do cara aqui na hora da entrevista. Ainda tem isso ainda, né? É um outro conselho, Yuri, se eu tiver tempo para dar um conselho. Pode, mano. Fica à cara, vontade. vai entrevistar vendedor, até coloca o teu time de RH. Mas coloca um outro vendedor do lado. Porque, meu irmão, o vendedor coloca um RH no bolso, cara. O cara é vendedor, pô, ele faz isso a vida toda. Então ele vai falar tudo aquilo que o RH quer. E aí, às vezes, tu recebe o cara, porra, mas o meu RH disse que o cara era perfeito. Não é, meu irmão, o cara é vendedor, porra. E o RH não é.
Então, sempre junto com o RH, coloca os teus gerentes de venda para participar do processo Tem que ter o mesmo viés, mano. ter. Senão o cara vende bonito a imagem e ele não é tudo isso. Cara, eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades. Eu quero falar sobre outros assuntos contigo. Eu acho que tem muito assunto bom. Tu tem muita coisa para entregar e de graça. Sim. Pode contar comigo, E hoje vocês têm a oportunidade de ter um cara nas redes sociais. Lá ele posta muita coisa, mas eu acredito que você quer um pouco a mais dele. Você que tem uma empresa e quer melhorar atendimento, você tem uma empresa que quer melhorar seu time comercial, você quer fazer o processo seletivo, esse cara é o cara que eu sempre recomendo, porque eu vivenciei isso, tá? O Laíri foi contratado pelo Benedito pra gente contratar pessoas que deram certo. E o Laíri deu treinamentos pra gente. E eu sempre fui cabeça aberta para isso. Ajudou muito o meu time comercial, porque como eu estava fazendo expansão da empresa, eu precisava de alguém treinando o meu time e esse cara fez esse papel de forma maestrosa. Então, eu queria convidar vocês a seguir as redes sociais. A gente vai marcar, vou marcar aqui no Instagram e preparar quando o app sair aí, você assistir, compartilhe para o maior número de pessoas. Curte aqui a página, dê essa moral, esse investimento aqui é para você de graça hoje, né? E você tem a oportunidade de ter um cara aqui próximo a vocês, tá? Região Norte já toda? Região Norte já. A gente já atendeu alguns estados fora aqui do Pará. Nordeste, por favor, tem muito lugar ali no Nordeste. Certo que tem muito trabalhador, mas tem muita gente no Nordeste precisando de gente como você. A gente já fez no Centro-Oeste, já fez no Sudeste. No Nordeste ainda falta. Vamos chegar lá. Vamos. Tem Ceará. Ceará tem uns clientes aí que eu acho que tu encaixaria direitinho. E é isso. Obrigado, irmão. Yuri, eu que te agradeço a oportunidade. Muito obrigado, de verdade. Pode contar comigo sempre. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal que está aqui nos bastidores. Foi top hoje. Foi entrega total. Muito conteúdo. E eu creio que vocês vão alimentar aí muita coisa. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Fique com Deus. Até a próxima. Até mais.